Olá, meu amigo Cristiano. Meu amigo Tudo Alan, bem? como é que você está? Tudo em paz, graças a bom Deus. Que E você, bom. como é que está aí? Como é que está o clima na sua cidade? Minha cidade é bem calorenta, mas por incrível que pareça, está bastante frio aqui, viu? Deixa eu Nossa, imagine aqui. vou configurar aqui para poder a gente transmitir também pelo Facebook. Queria dar boas-vindas aqui para nosso irmão Alan. Você falou agora por telefone que a gente fez uma prece, né, Alan, por telefone, antes de iniciar. Uhum, E dar boas-vindas para o pessoal que está se conectando aí. É bom que dá tempo das sim, pessoas se conectarem, né? perfeito. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, sintam-se à vontade, né? Deixa eu achar aqui que a minha live não aparece para mim no computador. Eu estou vendo se eu acho a sua aqui. Enquanto isso, Cristiano, vou aproveitar para pedir ao pessoal que está chegando na live para eles colocarem as cidades de onde eles estão, para que a gente Isso. possa ter uma noção, né, de até onde nossa fala vai hoje. Então fiquem à vontade, coloquem suas cidades. Já vi companheiros aqui de Vitória, companheiros da região da Serra da Mantiqueira, lá de Minas Gerais. Aí de Minas Gerais, né? Sim, sim. Vocês têm Vitória, né? Eu estou em Castelo, interior do Espírito Santo, onde eu moro. Ah, sim. Curioso, né? Eu estou no seu Instagram, no Facebook, no computador e não aparece que você está fazendo a live, nem eu. Mas a gente está aqui. É, depois eu reposto ela no Facebook. Não vai dar para colocar ao mesmo tempo, que não apareceu aqui. Olha, Carandaí, Minas Gerais, Uberlândia. Deixa eu encerrar aqui então no Face. Alfenas também, Minas Gerais. Olha, bastante gente aqui de Minas, o pessoal tá chegando de Minas. Ah, vou esperar chegar um do Espírito Santo para começar, pelo amor de Deus. Olha, a folhinha espírita já colocou nosso tema aí. Se quiser clicar, dá um clique e fixar. Feito. Pronto. Gente, sejam todos bem-vindos. Queria agradecer o irmão Alan por ter aceitado o convite, o primeiro de muitos que virão, né, Alan? Com certeza. E o tema que nós combinamos fazer um bate-papo hoje, assim, um tema de pouca relevância, sabe? É. Ninguém sofre, ninguém está submetido a isso, né? Obsessão espiritual. Então, antes de começar, eu queria, assim, fazer alguns esclarecimentos sobre a obsessão espiritual, porque a gente sabe que tem muita gente que não é espírita, que acompanha, né, as lives, ou tem muita gente que é Uhum. espírita, mas não participou de todos os estudos do ESD, né? Então não tem aquela base para alguns entendimentos quando a gente conversa sobre obsessão. Antes de a gente entrar nos tipos da obsessão, a natureza da obsessão, né? É bom a gente fazer alguns Uhum. esclarecimentos. Como todo estudo espírita, a nossa proposta, a nossa indicação, a nossa sugestão é que a gente enxergue os acontecimentos com os olhos do espírito, que a gente se enxergue como espírito imortais que somos. E uma das premissas Uhum. que a doutrina espírita prega é a pluralidade das existências. Então, sem essa premissa, a gente não vai falar de obsessão espiritual, obviamente, né? Para desmistificar a obsessão, a gente tem que lembrar que a obsessão ela já foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença. Então, é um assunto tão sério que a própria OMS reconheceu como doença, né? Então, vamos, assim, Uhum. colocar alguns pontos essenciais antes de a gente adentrar na questão da obsessão. Primeiro ponto, interfere diretamente na qualidade do nosso bem-estar, diretamente. Tanto que foi até reconhecido pela OMS, né? Segundo ponto, a causa da obsessão não está no obsessor. A causa da obsessão está em nós. Isso aqui a gente vai discorrer durante o estudo, né? Terceiro ponto que a gente tem que abordar sobre obsessão. Desmistificar
algumas coisas que até na doutrina espírita ficou um pouco mistificado nos estudos sobre a obsessão espiritual. Vamos lá. De onde é que surge? Todos nós estamos submetidos à obsessão. Todos nós, sem exceção. Nem todos são obsidiados, mas todos nós temos um obsessor de estimação. Se ele está atuando ou se ele não está atuando, aí já são outros 500, que a gente vai entrar daqui a pouco, né? Mas todos nós temos. Por que a gente pode afirmar isso assim com uma certa propriedade, uma certa segurança de que todos nós temos um obsessor de estimação? Pela natureza do mundo em que nós habitamos. Nós habitamos um mundo de expiação e provas, cujas principais características são os equívocos e os sofrimentos. Porque se a gente vive num mundo de expiação e provas, a gente passa por expiações. Se a gente passa por expiações, quer dizer que antes de ontem, ou seja, na encarnação passada, na encarnação retrasada, nós cometemos algo grave. Senão não necessitaria de passar por expiação. Se a gente tivesse que passar só por provas, nós já estaríamos já há algum tempo no mundo de regeneração, onde só tem provas, não tem expiação. Se a gente está no mundo de expiação e provas, quer dizer que temos que passar por expiações, e expiações são reflexos de equívocos que nós cometemos ali atrás. Já que nós convivemos em sociedade, esses equívocos que nós cometemos certamente prejudicou um irmãozinho, prejudicou outra pessoa. Assim como os equívocos que outras pessoas cometem, prejudica a nós. Bom, aí agora a gente chegou onde a gente queria. Se ali atrás, na encarnação anterior, na outra encarnação, nós cometemos equívocos e prejudicamos alguém com esse equívoco que nós cometemos, será que essa pessoa ficou um pouquinho feliz, um pouquinho triste com esse equívoco que nós cometemos? Né? Esse é o primeiro ponto. Uma coisa é certa, nós convivemos em sociedade, não tem outra forma de evoluir senão com o convívio com o próximo, porque Jesus mesmo, ele entende a caridade, que é a benevolência para com todos. Ou seja, não é benevolência para com a árvore, benevolência para com a pedra, para com a água, é benevolência para com todo ser humano. Indulgência para as imperfeições do outro ser humano. E perdão de um ser humano, de uma ofensa que o ser humano cometeu. Então, se fora da caridade não existe salvação, e a caridade, da forma que Jesus entende, envolve sempre a presença do próximo, quer dizer que para a gente evoluir, a gente precisa do próximo, senão a gente fica estacionado. Bom, então nessa vida de experimentação, acertar, errar, nós prejudicamos o outro. Então, se hoje, século XXI, no degrau evolutivo em que nós nos encontramos, nós já temos muita dificuldade de perdoar uma ofensa recebida, e a gente sabe que o espírito não retrograda, nem moral, nem intelectualmente, porque está lá no livro dos espíritos. Se hoje a gente já tem essa dificuldade de perdoar uma ofensa recebida, imagina 5 encarnações atrás. A dificuldade, obviamente, era muito maior do que hoje, porque éramos criaturas mais imperfeitas ali atrás, não é verdade? Então imagina que nós cometemos um equívoco. Eu cometi um equívoco, a Ala cometeu um equívoco, 5, 10 encarnações atrás, onde nós éramos criaturas mais infantis. A pessoa se sentiu lesada, sentiu o impacto da ofensa e guardou mágoa. Muito provavelmente guardou mágoa, porque é uma das características dos habitantes aqui de um mundo de regeneração, de expiação e prova, né? Os dois desencarnaram. Eu e a vítima. Nós desencarnamos. Ele reencarnou, eu reencarnei também. Não necessariamente juntos. Digamos que só eu, Cristiano, tivesse reencarnado. E o meu irmãozinho, a quem eu prejudiquei 5 encarnações atrás, por exemplo, ele se encontra nesse exato momento desencarnado. Então a questão de estar encarnado ou encarnado é apenas um estado da matéria. Não muda a questão de sentimento. Se ele desencarnou com ódio ali atrás, ele vai estar com ódio hoje, se ele não trabalhou para eliminar esse ódio. Então imagine esse irmãozinho nosso desencarnado nesse exato momento. E eu aqui encarnado. É óbvio que ele vai se aproveitar, e ele ainda com ódio, obviamente. É óbvio que ele vai se aproveitar. Enquanto eu estiver aqui acordado, que a gente fala na doutrina espírita em estado de vigília, ele vai se aproveitar dessa minha condição aqui de acordado, que eu não estou vendo ele, nem ouvindo, pelo menos diretamente. Ele vai se aproveitar para poder tentar me prejudicar de alguma forma. E aí é que a gente inicia o raciocínio da obsessão espiritual. Então, um obsessor espiritual nada mais é que um irmão, que provavelmente foi até um amigo nosso, foi um parente nosso, de vidas passadas, cujo qual nós magoamos, nós ofendemos de alguma forma, e ele não superou esse acontecimento, e agora ele está desejando vingança, com a ideia fixa e obstinada por
vingança. Ele quer o nosso mal. Então, essa figura que se encontra, por hora, desencarnado, ou seja, na erraticidade, e a gente aqui encarnado, essa figura a gente pode falar que ele é um obsessor espiritual. Com você, meu irmão, senão eu vou ficar falando aqui 50 minutos sozinho. É porque o tema é muito bom e como você está falando bem, a gente fica aqui só ouvindo, querendo entender mais e mais. Mas você falou uma coisa importantíssima. Para os irmãos que estão chegando, que chegaram depois de a gente ter falado inicialmente qual era o tema da live, mas vocês já estão vendo aí qual é o tema da live. Foi fixado aí pela folhinha, que o Cristiano afixou aí, obsessão espiritual. Um tema muito importante, tem muito a ver com todos nós. Não tem uma pessoa que possa dizer que não esteja envolvido com esse tema de alguma forma. E uma das coisas que o Cristiano falou é que, brincando, obviamente, que todos nós temos um obsessor de estimação. Na verdade, eu poderia só, de repente, ampliar um pouquinho isso aí, no sentido de que nós, muitas vezes, muitos de nós temos vários obsessores de estimação. Mas, na verdade, não é que nós temos, é que nós estamos com um ou mais obsessores de estimação. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que Kardec traz uma reflexão muito importante, os espíritos nos trazem, que é: existe a obsessão espiritual de desencarnado para encarnado, que é o que a gente mais ouve falar, que a gente sempre reclama e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer que existe as obsessões espirituais de encarnado para os desencarnados. Então a gente, na verdade, acaba atrapalhando o processo, o progresso desses irmãos com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos, com as nossas imperfeições, com os nossos vícios. Então, muitas vezes, um irmão, um parente, um amigo que está aqui do nosso lado, que está aqui querendo aprender de alguma forma, ou está curioso para saber como é que está a nossa encarnação atual, e aí a gente vai prejudicando eles, vai sintonizando, atraindo eles cada vez mais e mais. Muitas vezes se dá com os nossos vícios, seja os vícios ligados à drogadição, ao sexo, às bebidas alcoólicas, enfim, aos pensamentos de vingança. Os pensamentos de vingança talvez sejam os que mais nos atraem, né, Cristiano? É que a gente mais fica, de vai e volta, a gente vai atraindo esses irmãos que estão em momentos difíceis também, né? Mas é porque está no mundo espiritual que não estaria passando também por uma situação difícil. E aí uma outra coisa que a gente esquece, que existe a obsessão de encarnado para encarnado. Então, isso acontece também muito. Então, eu estava ouvindo uma amiga falar que tinha uma vizinha que estava obsediando ela demais, porque ela não conseguia fazer o seu trabalho, ela toda hora batia, fazia barulho na casa, e aqui de vez em quando a gente ouve alguns barulhos, mas nenhum deles, dos nossos vizinhos aqui, chega a ser esse nível, não. A gente não conseguiu colocar esse título de obsessor neles, não. Né? Tem algumas crianças, normal. Mas, então a gente precisa perceber isso, que nós estamos conectados com as pessoas por diversas situações. Muitas vezes os laços corporais nos conectam com outros seres e os laços espirituais nos conectam também. Então, quando nós estamos aqui em família, nós nos conectamos os laços corporais, laços consanguíneos. Mas, muitas vezes, por afinidade, a gente sintoniza com pessoas pelos pensamentos de ser carinhosos, de sermos amigáveis, afetivos, mas muitas vezes a gente se liga com as pessoas pelo pensamento de ainda cometer algum tipo de maldade com o outro, de utilizar de palavras mais chulas, de algum tipo de comportamento, e isso faz também com que a gente sintonize com esses espíritos. Então, seja um espírito encarnado ou seja um espírito desencarnado, tanto o outro quanto nós mesmos podemos estar aí vestindo uma roupa, vestindo essa farda de obsessor. Então a gente precisa ter muito, muito, muito cuidado com isso. É claro que eu e o Cristiano está falando desse tema, mas fiquem cientes que nós somos professores em obsessão. A gente está muito acostumado em obsediar o outro, por isso que a gente está falando aqui com grande propriedade, que a gente obsedia muito, né, Cristiano? Então a gente pode falar um pouquinho sobre as nossas experiências. Mas uma das coisas que eu separei, eu tentei trazer aqui para a gente rapidinho, só para te passar de novo a bola, é que no livro Painéis da Obsessão, o o espírito Filomeno de Miranda, pelo Divaldo, ele fala o seguinte: na raiz de todas as enfermidades
que se tinha o homem, encontramos no desequilíbrio dele próprio a sua causa preponderante. Ou seja, nós somos os principais responsáveis pela obsessão que nós estamos passando, pelo sofrimento que a obsessão nos causa, seja a gente sendo o obsessor ou o obsessor tentando, de alguma forma, colocar essa energia para fora, seja a energia da vingança, como o Cristiano falou, a da revolta, por algo que nós fizemos no passado, e a gente só vai entender a obsessão espiritual pegando para a gente essa compreensão da lei divina e da importância que a reencarnação nos traz. Essa compreensão da efetividade da reencarnação, porque a reencarnação é a prova absoluta da misericórdia divina, mas ao mesmo tempo vai deixando claro por que nós estamos passando pelo que estamos passando. Exatamente. O Alan deixou vários ganchos aí para a gente poder ir pegando, né? A gente tem que ter uma memória gigante aqui para a gente não esquecer dos ganchos que ele deixou. Mas a gente volta, não se preocupa não. A gente volta aqui no vídeo. Um dos ganchos foi os tipos de obsessão, né? A mais comum, a mais conhecida é de desencarnado para encarnado, obviamente. Tem também a de encarnado para desencarnado. Tem a de encarnado para encarnado. E tem também a auto-obsessão. Lamartine Palhano Júnior, no livro Laudos Espíritas da Loucura, nos estudos, nas pesquisas e nos levantamentos que ele fez, ele chegou à conclusão que 30% dos casos de depressão grave se dá por conta dos processos auto-obsessivos. Não tem nada a ver com obsessão, não tem nada a ver com um terceiro. A própria pessoa se auto-obsidia. Olha só que grave, né? E esse aí foi um dos ganchos que o Ala deixou, que a gente teria que esclarecer aqui, né? Todos eles, incluindo a auto-obsessão. O outro gancho que o Ala deixou foi a questão das naturezas da obsessão, porque Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele deixa claro que a obsessão é um termo genérico para poder se atribuir a uma influenciação dos espíritos em nossa vida. Vamos lá. No livro dos Espíritos tem a questão que Allan Kardec pergunta: os espíritos nos influenciam em nossos pensamentos e atos? Ao passo que o Espírito da Verdade responde: sim, muito mais do que vós imaginais. Influenciam de tal modo que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, enquanto nós estamos aqui encarnados, nós somos o tempo todo dirigidos por espíritos. Agora a questão é, por espíritos de qual natureza, de qual qualidade, de qual envergadura? Aí é que vai entrar a nossa responsabilidade, o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio não consiste exatamente na nossa ação, e sim exatamente na nossa qualidade de sentimento, a qualidade da nossa vibração. Porque a nossa ação, a gente pode receber a sugestão de um espírito para a gente, né, intuir. Então, nosso livre-arbítrio ali naquele momento está sendo compartilhado com aquele que está intuído a gente. Agora, em relação ao sentimento que eu estou nutrindo, aí é que entra o livre-arbítrio de verdade. Porque isso aí vai mudar tudo. Se eu estou nutrindo sentimento de ódio, de vingança, de medo, ou qualquer tipo de sentimento negativo, faço a brincadeira nas palestras que eu me conecto com a frequência AM, que é uma frequência pior. E aí eu recebo a sugestão dos espíritos que querem me prejudicar. Se eu nutro pensamentos e sentimentos positivos, como fé, esperança, perdão, perseverança, eu já estou nutrindo pensamento positivo. O que é mais difícil para a nossa idade evolutiva é como se fosse a criança tentar não se concentrar tanto em brincadeiras. Então é mais difícil, demanda um certo esforço da nossa parte de perdoar, demanda um certo esforço da nossa parte de ser corajoso diante das aflições. Não é tão fácil quanto foi para Jesus, por exemplo, ser corajoso diante das aflições. Não é perdoar as ofensas recebidas por conta da nossa envergadura espiritual, mas é através desse pensamento que a gente vai se conectar com a frequência FM. Através da frequência FM nós vamos receber também sugestão de espíritos, mas não daqueles espíritos inferiores, e sim do nosso anjo de guarda e dos nossos amigos, espíritos familiares que nos querem bem, né? Meu amigo, para o pessoal que está nos acompanhando, vamos deixar claro aqui os tipos de obsessão, né? Porque Allan Kardec falou que a obsessão é um termo genérico. Aí ele categoriza, e a gente não pode confundir obsessão também com vampirismo, né? Que a gente vai deixar claro aqui o que é vampirismo e o que é obsessão. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele fez uma sugestão de catalogação, mas no livro A Gênese, que foi o último livro que ele publicou antes de ele desencarnar,
ele colocou lá, porque o livro dos médios já estava publicado, ele colocava mais 2 gêneros. Então as pessoas geralmente acham que só são 3 tipos de obsessão, enquanto na verdade são 5. É porque as pessoas só estudam a obsessão até o livro dos médios, não estudam até a Gênese, né? Então para nos 3. Então, no livro dos médios tem quais? Tem a obsessão simples, cuja palavra, vamos falar assim, a palavra-chave da obsessão simples seria a sugestão. O espírito sugere e a gente recebe como intuição, né? Se a gente não se cuidar, não se tratar desse caso de obsessão, ele avança para a fascinação, onde a palavra-chave para a fascinação já seria a ilusão. Ele nos ilude, ele fala exatamente com aquilo que a gente quer ouvir. E eu, geralmente, obsidiado, ele fala, não, eu não estou obsidiado, jamais eu estou. Isso aí é coisa, você pode fazer um tratamento de obsessão e não vai dar nada. Então, geralmente, a característica da pessoa que sofre esse tipo de obsessão é a negação, né? Não, eu não estou, porque pega no ponto fraco, que é principalmente a vaidade, né? Se não se cuidar, ele avança para a subjugação. Aí a subjugação já fica um pouquinho mais difícil. A palavra-chave da subjugação seria a compulsão. Só que Kardec ele fazia uma comparação, essa comparação está lá no livro, tem nas anotações em obras póstumas, mas ele também faz a menção no livro A Gênese. A diferença de subjugação para o próximo, que é possessão. O possessão não está no livro dos médios, está lá só no livro A Gênese. Ele faz o seguinte exemplo que eu achei bem bacana. Na subjugação, é como se o espírito obsidiado ele tivesse ainda no volante. Mas o espírito obsessor, ele está influenciando de tal modo, como se tivesse uma arma na cabeça, que ele está fazendo tudo, vira à esquerda, vira à direita. Só que ele ainda está no volante. Mas está sendo conduzido de forma bem fortemente pelo espírito obsessor que está no banco do carona. Já na possessão, Allan Kardec inverte. O espírito obsidiado vai para o banco do carona, muitas vezes por porta-mal, e o espírito obsessor assume o volante. Aí é o caso da possessão. Né? Não misturar possessão com aqueles filmes de as pessoas possuídas, né? Poltergeist. Mas aí são 4 tipos por enquanto. Né? Tem 3 que estão no livro dos médios, possessão que está no livro A Gênese. Kardec faz essa comparação aí para não misturar possessão com subjugação. Quem quiser ler no livro A Gênese, está no capítulo 14, no item 47, onde Allan Kardec faz essa diferenciação. E aí tem um quinto e última categoria, que seria obsessão por fenômenos físicos. O que seria a obsessão por fenômenos físicos? Que é pouco estudado, inclusive em grupos espíritas, né? Em casa espírita e tal. Porque está no livro A Gênese, não está no livro dos médiuns. Seria os obsessores desencarnados, um médium que tem a possibilidade de doar ectoplasma para efeitos de fenômenos físicos. É raro hoje ter fenômenos físicos, né? Tinha mais no início, quando surgiu a doutrina espírita, para poder ferir o sentido das pessoas. Hoje não precisa mais ferir o sentido das pessoas através do fenômeno, mas ainda existe um amigo conterrâneo meu, Clóvis Nunes. Ele tem até um seminário. Eu estava batendo papo com ele lá em Colatina, que a gente se encontrou lá. A gente foi para o restaurante, a gente conversou e ele acho que é o maior pesquisador hoje no Brasil, sim, que sabe do mundo, né, de fenômenos físicos. E a gente estava conversando a respeito de um fenômeno que eu perguntei, ele tinha visto um DVD do seminário dele, aí eu falei, me conte mais sobre isso aí, inclusive lá na minha terra, na Bahia, acho que na cidade de Encruzilhada, onde ele foi chamado para poder resolver um caso lá, para poder estudar, né? E ele foi recebido a pedradas, mas não era encarnado jogando pedra. Era espíritos encarnados jogando pedra no carro. Aí tinha sapato enrolado no fio, e o caso era tão grave que o dono da casa, era um sítio, uma fazendinha, o dono da casa e a esposa dormindo, e acordava, por exemplo, com fezes no rosto. O espírito desencarnado pegava fezes e jogava, fezes de vaca, né? Esterco, e jogava no rosto. Ou ele, ou a esposa, ele era um médium com essa natureza e reencarnou, já sabendo que ele ia reencarnar com essa natureza de mediunidade, de doação de ectoplasma e tal, e ia passar por essa obsessão. Ele já reencarnou, né, talvez a título de expiação. É raro hoje acontecer. Aconteceu também um caso lá no Rio Grande do Sul, que está até no YouTube, a polícia chegou e foi recebida a pedrada, aí mostra o vidro do carro todo quebrado, não foi encarnado, e a própria polícia dá o depoimento de que as pedras voavam sozinhas, saía do chão assim, voavam sozinhas para o para-brisa e tal. Tem outros casos, mas esse aí que eu contei foi porque o Clóvis Nunes me relatou. E é uma das categorias, né? Só para citar como exemplo,
de obsessão por fenômeno físico que está lá no livro dos médios, perdão, está no livro A Gênese, não está no livro dos médios, né? Mas a gente não poderia deixar de citar aqui, né? Agora eu vou levantar uma bola intrigante aqui. Eita. Intrigante. Tem muita gente que me pergunta o seguinte: Cristiano, às vezes nós prejudicamos o outro, ou às vezes o outro se sente ofendido, mas não necessariamente porque eu cometi um mal, mas por conta do egoísmo do outro, ele se sentiu lesado com a minha ação. E aí? Eu não vou ter peso na consciência porque eu estou com minha consciência tranquila de que o que eu fiz não foi errado perante a lei de Deus. Mas o outro se sentiu lesado. Às vezes o outro foi até lesado. Digamos que o outro estava fazendo alguma coisa errada e eu fui lá e denunciei para a polícia. Aí o ganho de dinheiro que ele estava tendo ilegalmente acabou. E aí ele pode me obsidiar, sendo que eu não fiz nada de errado? Daqui a pouco eu respondo. Vou passar a bola pro... Eu falei que ela ia botar uma questão intrigante aqui, né? Passei a bola para você. Mas o assunto ele dá sempre várias possibilidades de trazer exemplos, histórias. Quando você falou, por exemplo, quando você tocou no exemplo do Clóvis e a questão do Rio Grande do Sul, de eventos relacionados a efeitos físicos extraordinários, né? Com mais utilizando mais de questões mais extremas, a gente vai lembrar que o próprio Kardec, eu me lembro agora o nome da rua, eu me lembro agora uma das ruas de Paris, foi contar justamente uma história sobre isso, onde havia um espírito que se manifestava jogando pedaços de pau, de madeira, de pedra, que ele utilizava o ectoplasma da funcionária da casa, que era uma médium, que as pessoas não sabiam, e ele pegava esse material e jogava e quebrava o vidro da janela, jogava na porta. E aí, Kardec foi lá estudar esse fenômeno, por que acontecia, o que acontecia. E aí ele foi com o médium também para poder fazer o relato, o estudo mais sério. E aí eles conseguiram se comunicar com o espírito. E o espírito começa a falar justamente disso. Ele começa a falar que ele utilizava do ectoplasma da médium, que era a pessoa que trabalhava na casa, e que só não entrava na casa porque existia lá na casa um guarda, como se fosse um protetor. E aí eu me lembrei, para esse momento que a gente ia falar sobre esse tema, me lembrei do conto do livro Nos Domínios da Mediunidade. Aliás, foi no Domínio da Mediunidade? Isso. Que aí a irmã... Tem um momento onde o pessoal está tratando de uma situação em que André Luiz é levado junto com alguns outros espíritos para poder, a título de estudo, verificarem uma situação. Que ele, no título, chama-se de possessão. O capítulo chama-se possessão. Então, André Luiz e as pessoas vão lá verificar o que está acontecendo. Há ali uma fila de pessoas para entrar na instituição espírita, para receber um atendimento. E aí, uma das pessoas que estava sendo atendida, estava muito mal, ele estava se sentindo estranho, meio que já se contorcendo um pouco. E aí, quando ele está se aproximando, o mentor espiritual de todos eles estavam chamando para atenção, para aquele momento, o que ia acontecer. Então, o espírito, o encarnado se aproximou, adentrou a casa, os médiuns se prepararam para receber, e aí, nesse momento, eles falaram o seguinte: para título de estudo, e no caso de estudo deles e no nosso, porque ficou registrado, então a gente também estuda, esse momento a gente precisa ficar atento. Então, o espírito... Tem um outro espírito desencarnado que está aparecendo como se fosse um touro. Então, imaginamos um touro em frente a um toureiro com a capa vermelha, que ele fica ali esperando o momento para poder atacar, ou então um cachorro raivoso que está ali aguardando o momento para dar o bote, para avançar em alguém, né? Que ele de alguma forma é uma ameaça. Então, o espírito ele ficou dessa forma, olhando, e quando os guardas, né, eles chamam assim, quando os guardas, os defensores, os guias espirituais da instituição, e talvez do rapaz também que protegiam, deram permissão, o espírito foi avançando em cima do menino. Ele avançou e caiu como se fosse uma briga. É como se estivesse vendo uma luta de UFC hoje.
Ele avançou em cima do rapaz e começou a pegar, agarrar, e começou a se entranhar. Eles falam que, no relato dela, Luiz disse que como se fossem os dois estivessem transformados assim, em um só. Tamanha a vontade que esse espírito estava. Então a gente precisa perceber aí duas coisas, né? Que há sempre alguém observando os nossos atos, como o Joana de Ângeles diz, inclusive os atos equivocados, e ao mesmo tempo nós estamos sempre amparados, como diz o Evangelho. Nós estamos sempre com alguém que cuida de nós. Então a gente não pode esquecer disso. E a prece tem um poder inumerável, infindável, inefável nesse momento. Porque há, sim, um momento de proteção maior para esses casos. E aí o espírito ele foi se entranhando com o outro a fim de poder dominar totalmente, porque ele já estava morrendo de raiva, ele estava vingativo, ele queria se vingar, e era o momento. Ele estava ansiando por aquilo por muito tempo. E aí o detalhe é que o quanto a obsessão vai tomando conta do nosso espírito, do nosso perispírito, e quanto ele atinge o nosso corpo físico. Que eles vão dizer que o córtex cerebral apresentava-se envolvido por uma escura massa fluídica. Então, por que a gente fica doente muitas vezes? Por que o nosso corpo sente os efeitos de todo esse processo? Né? Porque a gente, muitas vezes, está dando canal, estamos sintonizando com esses tipos de pensamentos, de vibrações, especialmente com as nossas ações, que fazem com que a gente mantenha essa ligação por anos, por décadas, por séculos, quem sabe, né, por quanto tempo. Então, se faz necessário e importante, o quanto breve possível, que a gente possa buscar, desde já, tomar uma atitude para o bem. Para o bem, nem que seja apenas o nosso próprio bem, no sentido de cuidarmos de nós mesmos, mas isso se faz com muito autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para saber que a gente ainda não é uma pessoa pura, a gente não é um espírito santo, né? O espírito santo no sentido de espírito santo, no sentido de ser uma pessoa espírito boa, puro, né? O espírito puro. Então, para a gente ficar atento de que a gente precisa sim, se melhorar. Porque senão a gente vai deixar que o nosso lado do ego, a vaidade, fale por nós, achando que a gente, só porque a gente não cometeu nada de errado ou de nada grave nesta encarnação, a gente acha que a gente já está todo mundo bem. E é o que o Cristiano falou no início. A gente precisa perceber que se nós estamos encarnados, é porque boa coisa a gente não fez, gente. A gente não aprontou pouco, não. A gente aprontou muito. Então agora é o nosso momento de tentar recuperar. Esse momento dessa pandemia, que é o momento que a gente tem mais tempo para ficar conosco, de pensar os nossos atos, de repensar o que nós fizemos, o que nós falamos, de tentar fazer a reconexão amigável, fraterna com as pessoas, pedir desculpa, pedir perdão. Esse é o momento. Porque assim a gente consegue ser mais compassivo, ter mais compaixão com as pessoas. E aí, por exemplo, a Jéssica Ferraz falou de ter compaixão com os nossos obsessores, né? Para que um dia a gente receba também a compaixão daqueles os quais nós estamos obsediando. Exatamente. Pode falar mais, eu estou aprendendo aqui. Aqui, para não deixar o pessoal aí sem resposta, né? Que eu levantei uma bola importante. Sim. Quando a gente infringe uma lei de Deus, uma luzinha aqui se acende chamada culpa. Natural, faz parte da lei da natureza, né? A outra pessoa fica magoada porque a outra pessoa ela frequenta a mesma sala de aula que eu frequento. Então, é criança igual a mim. Então, ela recebeu o impacto da ofensa. Ao invés de eliminar o mal ainda em seu nascedouro, ela fez ao contrário. Assim como nós normalmente fazemos quando recebemos uma ofensa também. Cultivamos aquele mal, remoemos aquele acontecimento ao ponto de a raiva se intoxicar e se transformar em mágoa. E aí se inicia todo o processo obsessivo. Os dois ainda encarnados, uma mágoa ressentida, não curada. Quando desencarna, um reencarna, o outro fica no plano espiritual, com mágoa. E vira perseguidor. E aí vira obsessor, né? Que as religiões vêm chamar alegoricamente de demônio, de diabo, que se der tempo a gente entra aqui na questão etimológica, que não quer dizer aquilo que a gente pensa realmente, né? Tem mais a ver com o obsessor mesmo do que o diabo com chifre, com rabo e tal. Mas enfim. É interessante que até hoje, quando a gente fica chateado com alguém, a gente xinga o outro desses nomes.
E engraçado, quem não conhece o doutrina espírita, né, que fala, eu estou sendo tentado pelo diabo, eu estou sendo tentado pelo capeta. Na realidade, ele está sendo tentado por um irmãozinho, né, que está com raiva dele de algo que ele fez no passado e porque ele está dando abertura. E ele não se lembra, mas ele já foi diabo várias vezes, porque ele, quando estava desencarnado, ele também perseguia os irmãos que ele tinha raiva, se ainda não persegue, né? Então, assim, a pessoa, troca, né? geralmente a gente tem medo do diabo, mas a gente nunca se vê como o diabinho, como um demôniozinho também, que a gente já foi e provavelmente que nós seremos ainda muitas vezes, né? Então, vamos lá. A pessoa recebeu a ofensa, está magoado, nós somos os ofensores na história, reencarnamos. Jesus ensinou que que o amor cobre uma multidão de pecados. Jesus não falou, o amor junto a quem você feriu cobre uma multidão de pecados. Ele não falou isso. O amor, abre parênteses, junto a quem quer que seja, fecha parênteses, cobre uma multidão de pecados. Digamos que eu, cristiano, infrator, ofensor, lá atrás, algoz, muito arrependido, porque fiquei muito tempo estacionado no plano espiritual. A gente sabe que no plano espiritual a culpa se converte em dor moral, e a dor moral é o sofrimento do espírito no além-túmulo. Não importa quem seja o espírito, pode ser ateu, não importa. A dor moral é o sofrimento do espírito. Eu decidi mudar moralmente. Eu vou ser uma pessoa melhor. E sou fiel a esse meu comprometimento de ser uma pessoa melhor. E começa a praticar o bem. Começa a praticar o bem, começa a praticar o bem. O amor cobra uma multidão de pecados. Aquela luzinha culpa, ela vai se apagando. Só que a pessoa a quem eu feri, ou as pessoas a quem nós ferimos, porque o Alan deixou claro no início aí que nós não temos um obsessor de estimação, nós temos vários, porque nós ferimos vários corações. As pessoas a quem nós ferimos, se ela não fez o mesmo trabalho de se melhorar, ela vai ser obsessor da gente pro resto da vida, pro resto da existência? Porque eu fiz o meu trabalho de me melhorar. Inclusive, no plano espiritual, eu fiquei de joelho e pedi perdão para ela. Ela que olhou no meu olho e falou, não, o que você fez foi grave. Eu nunca vou te perdoar. Ela que decidiu não me perdoar, mas eu pedi perdão, eu me arrependi. Eu segui a orientação de Jesus, o amor cobra a multidão de pecados, pratiquei o bem junto a várias pessoas, no limite das minhas possibilidades, em várias encarnações. Isso quer dizer que a obsessão vai se manter para toda a existência? Aí é que entra uma orientação de Kardec magnífica. Só, anota aí, quem tiver com papelzinho, tem algumas pessoas aqui na sala, quem tiver com papel, anota aí. Só existe a obsessão se existir um plug que liga o obsessor ao obsidiado. E o nome desse plug se chama culpa. Se não existir a culpa, não tem obsessão. Se você contrariou o interesse fazendo a coisa certa, perante a lei de Deus, não perante ao que você acha que é certo ou errado, por favor. Perante a lei de Deus, você fez o que é certo. E a outra pessoa se sentiu ferida, se sentiu lesada. Não vai haver obsessão, vai haver uma perseguição, que é diferente da obsessão. A obsessão, ao ponto de ele interferir nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, não vai existir. Só existe a obsessão se tiver o plug. Imagina aí, Jesus feriu muitos interesses, tanto que a maioria das pessoas preferiu Barrabás a Jesus. Imagina aí, se Jesus, com tanto de coração que ele feriu, tantas pessoas que ele contrariou, se Jesus se colocasse na qualidade de obsidiado. Jesus obsidiado. Jesus não estava na qualidade de obsidiado, porque ele fez o certo. Muita gente ficou com raiva de Jesus. Muita gente. Só que aquelas pessoas que estavam com raiva de Jesus não podem adotar o título de obsessor de Jesus. Porque não tem o plug. O plug se chama culpa. Sem o plug, não pode. Por isso que vampirismo não é considerado obsessão. Vampirismo não entra na conta da obsessão porque não tem o plug. Vampirismo, antes de eu passar a palavra para o Alan, no livro Missionário da Luz, André Luiz, na verdade o instrutor Alexandre falando para André Luiz, e André Luiz trouxe esse relato no livro, sobre o vampirismo, ele fala o seguinte, abre aspas, é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, ou seja, do dia ou da noite, né? Desde que encontre guarida no estojo de carne dos homens. Então, o que poderia atrair as pessoas que a gente pode chamar de vampiros? Por que vampiros? Vampiro porque sugam as nossas energias. Lamartine Palino Júnior fala muito isso no livro Dicionário da Filosofia Espírita. Ele suga, tanto que as pessoas que sofrem de vampirismo, Alan, as pessoas até que não são espíritas, ele se sente o tempo todo esgotado. A pessoa não faz atividade física, não faz nada, mas está sempre assim, cansada, esgotada, para baixo, sabe? Com dor nas costas, porque está sendo sugado. Agora, quais são as razões de haver o vampirismo? Vícios químicos, droga, bebida.
vícios da maledicência, da fofoca, vício do desajuste sexual. Então, o sexo é saudável, mas se houver um desajuste, vai haver ação do vampiro. E quem são os vampiros? São as pessoas que desencarnaram com esses vícios. Então, se a gente não se tratar desse vício, a gente vai ser um futuro vampiro. Então, esses vampiros, a pessoa desencarnou com o vício químico do alcoolismo. André Luiz tem vários relatos disso nas obras dele, né? Ele não vai poder entrar no bar, me dá aí um chopp. Ele vai aonde? Nas casas das pessoas que têm esse vício, lembrando que o alcoólatra não é aquele que bebe muito, é aquele que bebe com frequência, ou seja, diariamente. Ele vai para casa dessas pessoas. E André Luiz tem até um relato, né, que tinha dois, que ele entrou numa casa, aí os espíritos não deixaram ele ficar. Não, aqui já é meu território. Ele teve que voltar para nosso lar, se desmaterializar ainda mais, voltar para lá para que os espíritos não vissem ele, né? E aí ele ouviu, quando a pessoa botou o uísque, ele ia para o quarto, um dos espíritos falou, que tal aquela bebidinha? Tem até gelo ali no balde. Aí ele voltou, botou o uísque. Ele ouviu dois estalar de língua, um do encarnado e outro do desencarnado, que provou aquela sensação do uísque descendo pela garganta. Esse caso é um caso típico de vampirismo, e não de obsessão. Ele conseguiu intuir o outro, que tal aquela bebidinha? Conseguiu intuir, mas não porque existe um plug chamado culpa. Existe um plug chamado vício, é diferente. Aí não entra na conta da obsessão, né? Entra na conta do vampirismo. Aí se a pessoa se trata do seu vício, acabou o vampirismo. Ele vai procurar um outro hospedeiro para poder sugar suas energias através do vício, né? Para sanar seus vícios, né? Desculpa, falei demais. Não, falou muito bem. Não, mas é justamente isso. Eu acho que o grande ápice do que você falou é justamente essa questão de a gente ficar atento para não sermos hospedeiros dos vampiros que estão aí se alimentando justamente dos nossos vícios. Então que a gente fique atento para isso, né? Claro, não é fácil se desligar desses vícios, mas que possamos fazer os nossos esforços para conter as nossas más inclinações, como diz Kardec, fazer esse esforço de se tornar uma pessoa hoje melhor do que foi ontem e amanhã melhor do que está sendo hoje. No livro Painéis da Obsessão ainda, o Filomeno de Miranda vai contar uma história, né? E aí eu separei um trechinho de uma coisa que eu achei muito interessante, que ele vai falar, que vai casar perfeitamente com o que você disse agora. A irmã Angélica estava tendo, na verdade, um caso do irmão Argos, não irmão, mas os dois encarnados, Argos e Áurea. E Áurea, isso. E aí o Argos estava com um problema muito grande de tuberculose. Inclusive ele estava mudou para uma cidade um pouco mais limpa, mais clara, para cuidar da tuberculose. E antes de se casar, jovem, os dois, ele não contou para a noiva de que estava já com a doença. Então ele se casou. E olha que eles se conheceram frequentando uma instituição espírita, na juventude. E aí ele chegou, não contou. E aí logo depois casou, já agravou a sua situação. E aí ela vai falar o seguinte, a irmã Angélica, que atendendo aos teus anseios de renovação, não nos furtamos de interferir em teu favor, Argos. Ela falando para o Argos, que estava no meio de uma cirurgia, e aí o espírito dele se desdobrou do corpo e ficou assistindo, junto com os outros espíritos que estavam ali, amparando a situação dele. Então, não nos furtamos de interferir em teu favor junto aos programadores de reencarnações, embora reconhecendo a precariedade das tuas forças morais e emocionais. Ou seja, faz novamente a gente pensar sobre a importância de estarmos antenados e buscando sempre fazer o nosso melhoramento. Porque no momento como esse, no momento que a gente estiver fragilizado, que o nosso corpo estiver fragilizado, a gente vai ter ainda mais espíritos, mais pessoas que estão ali do nosso lado, porque a gente precisa também solicitar ajuda, né? E aí fica bem claro de que eles, os espíritos, atenderam os anseios da renovação dele, Argos, ou seja, ele pediu antes de reencarnar. E aí eles não deixaram ele na mão. Mesmo, contudo, porém, contudo, entretanto, que ele não tenha revelado, sendo sincero com a noiva, ele só se ligou, só lembrou apenas da questão imediata, que eles falam, da questão imediata de casar, de ficar com aquela mulher que era bonita. Então ele só pensou no imediatismo e não pensou com o processo do amor sendo sincero. Então
eles nos revelam de que a gente, nós enquanto estamos encarnados, nós ainda ativamos muito a ideia muito simplista do amor que nós conhecemos. Ainda falta muito tempo para a gente poder entender o que é o amor de verdade, que Jesus nos coloca, nos apresenta. Quando a gente conseguir sair desse amor ainda muito materialista, ligado à matéria, ligado às coisas imediatistas, a gente vai conseguir vislumbrar o que realmente é o amor, que tem a ver com as coisas espirituais, as coisas que vão olhar para a gente, mas também olhar para o outro, não somente para nós, mas olhar para o outro com muito mais carinho, com muito mais empatia, para que quando a gente tiver que tomar as nossas decisões, a gente possa confiar também no outro. Né? Porque são parceiros, a família ali, no caso que ele estava construindo a sua família com a Áurea, é um momento de parceria, precisava de um pouco da sinceridade, precisava da sinceridade para constituir ali, mas mesmo assim ela estava ali do lado dele, rezando, pedindo, vibrando, apesar de todas as outras coisas que já estavam acontecendo, de pessoas ali jogando olhares para ela, de tentando ela o tempo todo, mas ela serena, vibrando para ele, para a sua melhoria. Então que a gente possa ficar atento a esses detalhes, porque a nossa obsessão, ela, como a gente vem falando desde o início, ela é instituída, iniciada por nós mesmos, porque nós permitimos vibrar na sintonia AM e não na FM, muitas vezes, e aí a gente acaba se conectando com as coisas. Vamos mudar um pouco da questão da sintonia de rádio, mas vamos para a internet, por exemplo. Então, se eu sei que no Instagram existem vibrações melhores, então eu tenho que me conectar nas redes sociais do Instagram, e não, digamos, numa outra rede social, para não falar o nome de alguma e ficar ofendido, né? Mas não numa outra rede social em que a gente vai ter momentos mais difíceis, vai se atrelar com espíritos um pouco mais zombeteiros, espíritos ligados um pouco mais à questão dos prazeres, da bebida, do álcool, das drogas, tantos outros vícios, né? Que a gente possa ficar mais atento, porque nós somos os construtores das relações de obsessão que nós estamos passando hoje. Exatamente. Falou tudo. Para a gente entrar assim, o Instagram tem um negócio de limite de horário, né? Em 1 hora ele encerra mesmo, doa a quem doer, né? Doa quem doer, tá perto já. Eu acho que tem uns 8 minutos pela frente aí, pelas minhas contas, porque não aparece meu relógio aqui no celular. É Joana Dias. Mas quando você clica no ao vivo, acho que aparece para você. Aparece? Que coisa boa, vou deixar sempre assim. Falta 12 minutos. Vivendo e aprendendo. Obrigado, viu? No livro Estudos Espíritas, Joana de Anjos, ela traz algumas razões de a pessoa abrir as porteiras para o obsessor. Olha só o que ela cita, e a gente se identifica com muitos deles. Amores exacerbados, ódios incoercíveis, dominação absolutista, fanatismo injustificável. Quase não existe fanatismo, né? Nessa época de política, então. E quem é fanático nunca vai admitir também. Avareza incontrolável, morbidez ciumenta. Quem tem morbidez ciumenta também nunca vai admitir, né? Abusos do direito como da força. Má distribuição de valores e recursos financeiros. Aquisição indigna da posse transitória. Tem uma aqui que eu vou até pular, que ela fala paixões políticas e guerreiras. Não está tendo, não. Ganância em relação aos bens perecíveis. Orgulho e presunção. Egoísmo nas suas múltiplas facetas. Tudo isso são fontes geratrizes desse funesto condutor de homens. E aí a gente fica pensando, né? Então um obsessor, ele aproveita qualquer oportunidade, e se ele não acha essa oportunidade, ele desiste de perseguir? Aí é que entra. Rapaz, o negócio é tão sério que quanto mais eu estudo, mais assustado eu fico. A primeira palestra que eu fiz sobre a obsessão espiritual, eu estudando, fiquei assustado. No livro Ação e Reação, o benfeitor Hilário Silva, eles tinham que entrar disfarçadamente na região dos obsessores. Os obsessores, no caso, se chamavam Leonel e Clarindo. Não sei se vocês, quando estudaram aí as obras de André Luiz, recordam. Tem um amigão nosso que entrou aqui agora, o Jorge Marcelo, lá de Cachoeiro, que eu mando um abraço. Ele era tarefeiro aqui dos Centros de Castelo, mudou para Cachoeiro Itapemirim, e ele estudava com a gente as obras de André Luiz. Ele deve recordar dessa passagem.
Lá fala sobre uma escola de vingadores, onde os obsessores aprendiam a descobrir a ideia central da presa. Na escola, tem escola de vingadores no plano espiritual. E quem descobriu isso foi Hilário e Silva. Está lá no livro Ação e Reação de André Luiz. Aí a gente vai falar, pô, mas que ideia central é essa? Né? Quais são essas ideias centrais que eles aprendem? Aí já muda de livro. No livro Trilhas da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Lá ele fala do programa elaborado pelos auto-intitulados Gênios das Trevas, denominado ironicamente como as 4 legítimas verdades, zombando o código de Buda, né, que tem as 4 legítimas verdades de Buda. Só que as 4 legítimas verdades dos Gênios das Trevas, quais são? Que ele tenta identificar e quase sempre encontra. Primeiro, ele tenta no sexo. Eu vou tentar identificar algum desajuste na área do sexo, e ele há de cair. Se não encontrar, ele vai para a segunda tentativa de achar a ideia central da presa, que é o narcisismo. Eu vou tentar encontrar aqui na parte da vaidade, na parte do narcisismo, eu vou encontrar e vou obsidiar ele nessa parte. Se eu não encontrar no sexo, se eu não encontrar no narcisismo, eu vou tentar um terceiro, poder. Poder. Porque uma das formas de se descobrir, de se conhecer verdadeiramente a pessoa, é através do poder, né? Então, vamos ver como é que ele age diante, quando a vida lhe delega poder, e outorga poder, né? E se não conseguir nenhum desses 3, vou tentar através do dinheiro. O apego material, aquele desejo de se gastar, de se consumir desnecessariamente. Tem gente que abre as prateleiras do guarda-roupa, tem 50 pares de sapato, às vezes só usou uma vez, vestidos que nunca usou. Então, ou é sexo, ou é narcisismo, ou é poder, ou é dinheiro. Um desses 4, eu vou conseguir obsidiar ele. Então, existe uma escola de vingadores no plano espiritual, e na escola de vingadores eles aprendem a descobrir a ideia central da presa. Então, se eles são tão organizados assim, quando a gente fala eles, parece que a gente não se coloca na qualidade de obsessor, né? Vai que a gente não frequentou algumas vezes essas escolas. Já se formou lá. Já se formou, já é universitário em obsessão, né? Então a gente fala eles porque a gente sempre se vê na qualidade de obsidiado. Só que muitas vezes a gente já foi obsessor também. Essas escolas de vingadores estão espalhadas no plano espiritual e muito provavelmente a gente já frequentou essas escolas de vingadores, né? E como a gente está entrando aqui na parte final, faltam 7 minutos, eu vou fazer uma sugestão, uma proposta de a gente falar sobre o tratamento. A gente falou sobre a obsessão, as naturezas, as diferenças, etc. E aí, como? A gente recebe a orientação que a gente vai na casa espírita, passa por um bate-papo, um atendimento fraterno, leva o nome da pessoa que está ali em sofrimento para a reunião de desobsessão, né? Uhum. E a gente aí, pronto, já fiz minha parte, o obsessor vai ser tratado, vai ser doutrinado, entre aspas, né? E aí eu vou ficar feliz, porque eu vou ficar sem obsessor. Se fosse simples assim, né? A solução de toda obsessão seria sempre o espírito que tem reunião de desobsessão, pronto, acabaria com os males do mundo. E a gente sabe que não é simples assim, né? Então, a gente pode... A principal questão para mim do Livro dos Espíritos, que fala sobre o tratamento, antes de eu te passar aí a palavra para a gente fazer esse encerramento, é a questão 469 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Vou repetir a pergunta. Por que meio nós podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Resposta: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Primeiro, caridade. Segundo, fé. Praticando o bem é caridade. Praticar o bem, benevolência para com todos. Porque o amor cobra multidão de pecados, né? Se o amor cobra multidão de pecados, o que é o amor? É a prática do bem. Se eu praticar o bem junto a várias pessoas, a luzinha chamada culpa, que é o plug que me liga com o obsessor, não vai ter mais. Então olha que resposta inteligente. Praticando o bem e tendo fé. Porque até a obsessão sumir, acabar, eu vou estar sofrendo. Tenha fé que vai passar. E pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis, ou seja, vai acabar de vez, o império que desejam ter sobre vós. Simples. Parece simples. Praticar o bem e ter fé em Deus. Fazendo isso, a gente primeiro repele a influência dos maus espíritos. Depois, a gente aniquila o império que eles desejam ter sobre a gente. Isso quer dizer que ele vai deixar de ter raiva da gente? Que ele vai
já perdoa a gente? Não. Ele quer dizer que ele não vai mais obsidiar a gente, porque a gente fez a nossa parte. Então, a principal parte do tratamento de desobsessão cabe a nós. Não cabe ao centro espírita ir lá e doutrinar, entre aspas, o obsessor. Cabe a gente modificar a nossa própria conduta, até porque muitos espíritos obsessores que iniciam o processo de doutrinação, sabe o que acontece? Quando ele vai lá e vê o obsidiado, o maior argumento que ele usa com o dialogador da reunião de desobsessão, eu já passei muito por isso, lá, você falou que ele mudou, mas ele não mudou nada. O perfil moral dele está do mesmo modo que da época que ele me feriu, que ele me lesou. Você fala que ele melhorou, mas ele não melhorou. Então, se a gente, obsidiado, não se melhorar, não adianta fazer reunião de desobsessão, porque o dialogador vai conversar em vão. Porque o que o dialogador vai falar ele já é outra pessoa. Rasga a Polaroid, que você tirou a foto dele com Polaroid, ele já modificou. Aí a pessoa vai na nossa casa, a gente está com aqueles sentimentos mesquinhos de ódio, de vingança, etc, etc. Então a gente não mudou nada, né? Verdade. É da mesma forma que a gente fala muito assim com relação aos pais, que muitas vezes estão tentando imprimir nos filhos bons valores, mas valores de forma teórica. Na medida que o pai fala, ou a mãe fala, olha filho, não minta, porque mentir é feio e tudo mais, olha, mentir não é legal. Aí na primeira oportunidade, ele vai e fala uma mentira. Por qualquer motivo que seja. Aí, não, é só uma mentirinha. Não. Você acabou de rasgar o exemplo. Você rasgou a oportunidade de dar um exemplo sobre a questão da mentira, que é um valor que você quer que seu filho carregue. Que ele imprima e coloque em prática para que você possa ter confiança e ele ter confiança em você. Então, a gente precisa realmente pensar sobre essas questões. Tudo está nas nossas mãos. Muitas vezes a gente vê muitas pessoas procurarem desesperadamente um centro espírita para poder se livrar de algum tipo de problema, de obsessão, que está influenciando a si ou algum parente próximo. E aí, chegando lá, inicialmente as coisas podem melhorar. Mas aí acaba que se torna igual uma pessoa que está com algum tipo de doença, vai ao médico, toma o remédio e pronto. Sabe que precisa passa por todo um tratamento. E aí ele só toma o remédio por uma semana, ou por 2 dias, 3 dias, melhorou, não toma mais. Nem vai mais no médico, até que a doença volta. É a mesma coisa com o obsessor. Não adianta ir uma vez no centro espírita pedir para tirar o obsessor. Precisa tirar esse gosto de mim, precisa tirar esse obsessor de mim. Não é assim que funciona. O espírito pode até se afastar um pouco naquele dia, em algum momento, mas se não houver o cuidado pessoal. E é esse que é a grande questão da doutrina espírita. A doutrina espírita não vem com um tipo de promessa de que é só você fizer uma prece muito forte, fé e tudo vai melhorar na sua vida. Não. No questão item 120 do livro Consolador, é questionado a Emmanuel falando qual a diferença entre fé, né, entre crença e iluminação. Então a iluminação é a fé esclarecida, de forma lógica, é o que Kardec coloca logo no início dos livros. A fé é aquela que encontra razão em todas as épocas da humanidade, ou seja, em qualquer momento, seja na época dos mundos primitivos, dos mundos intermediários ou nos mundos avançados, vai a fé ser a mesma regida pela mesma lei, a lei de Deus, onde a gente precisa entender como é que funciona tudo, como é que funciona essa lei natural do mundo, a lei natural da vida. Como é que a gente estuda na escola a questão da lei da gravidade? É assim. Não adianta querer burlar a lei da gravidade. Não tem como. O máximo que você pode fazer, eu falo muito isso nas palestras, é entender como funciona a lei da gravidade. Se você sabe como funciona a lei da gravidade, você sabe que existe uma força que puxa todos os objetos para o centro da Terra. E aí você inventa coisas, você cria formas de vivenciar aquele momento. Se se compreender a obsessão, a gente vai encontrar forma de tratar, né? Exatamente, que está em nós mesmos. É mudança de comportamento, mudança de vibração, mudança de atitude, que não é fácil.